Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor da sua glória. É isso aí, pessoal. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Será que você já se perguntou alguma vez o motivo da sua existência? O porquê de Deus ter lhe criado e como isso aconteceu? Bom, esse é o tema de hoje, do nosso intervalo bíblico da ET. E a nossa série é A Bíblia Responde. Por isso hoje, a Bíblia vai trazer algumas respostas sobre essas questões. Como? Por que nós fomos criados? Então, é com você, professor Leonardo. Recebam todos um abraço virtual da professora Jussara e fiquem com Deus. É isso aí, professora Jussara. Estamos de volta com mais um A Bíblia Responde. Sabemos que todos somos criaturas de Deus. Mais do que criaturas, pela fé em Jesus, passamos a ser filhos e filhas de Deus. Isso significa que fazemos parte da sua família. Mas, afinal, como e por qual motivo Deus criou o ser humano? Vamos agora, à luz da Bíblia, descobrir a resposta para esta pergunta. Como e por que Deus nos criou? Deus nos criou homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Em Gênesis, nós podemos ler: E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Qual é a função principal de um espelho? É fácil essa resposta, né? Certamente é refletir uma imagem. Quando nos olhamos diante de um espelho, nós vemos o reflexo da nossa imagem. Tão simples quanto essa constatação que fazemos todos os dias em nossas vidas é a razão da nossa existência. Ser imagem e semelhança do Criador significa que, como filhos seus em Cristo Jesus, estamos no mundo para espelhar a sua imagem. A nossa existência trata de demonstrar em nossas vidas a grandeza de Deus, a glória de Deus. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Viver para a glória de Deus significa refletir para as pessoas que precisam conhecê-lo o seu brilho, o seu esplendor, a irradiação das suas multicoloridas e belíssimas perfeições. Somente com o brilho de seu Filho, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo,
é que podemos glorificar a Deus com as nossas vidas. Leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos e filhas de Deus devem desejar. É abnegar-se da sua própria vontade e deixar a vontade do Senhor Deus em sua vida em primeiro lugar. É o fim principal do homem. Vejamos o que nos diz o Senhor na epístola de 1 Pedro. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. O próprio Senhor Jesus nos deixa claro em uma de suas orações que haja o que houver, devemos glorificar ao Pai. Agora está angustiada a minha alma? E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Evangelho de João, capítulo 12, versos 27 e 28. Como é maravilhoso saber que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para o louvor da sua glória. Como é maravilhoso saber que em Jesus, o seu Santo Espírito que habita em nós, nos faz refletir a sua glória. Mas, afinal, sabendo que, como filhos de Deus, existimos para a glória do seu santo nome, como é que nós glorificamos a Deus? Você deve ter se perguntado isso, não foi? Quer saber a resposta? Então não perca o nosso próximo encontro em A Bíblia Responde. Até lá! Pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite da participação em mais um momento do intervalo bíblico da ET. Já há mais de um ano afastada, fisicamente da ET, mas sempre lembro de vocês. Sempre estão em minhas orações. E obrigada pelo convite mais uma vez. Então vamos ao nosso momento de oração, o nosso momento de conversar com Deus. Vamos nos concentrar e orar. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor. Tu és o nosso único Deus. Senhor, és o nosso Criador. E em Jesus Cristo, és o nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, porque existimos em Tua vontade. Nos criaste em Tua vontade, Senhor. Meu Deus, te pedimos também, Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo que nos enviaste, Senhor, nos instrua, nos conduza, Senhor, em nossa vida, para que o nosso viver, Senhor, seja para a Tua glória. Que o nosso falar, Senhor, seja para Te louvar. Que o nosso agir, Senhor, seja para Te honrar. E que o nosso caminhar, Senhor, seja para Te servir. Como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Senhor, e assim, Senhor, que seja o nosso viver, um relacionamento íntimo, Senhor, contigo, por toda a nossa vida, Senhor. E assim, Senhor, possamos diariamente viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor.